Olá! A ciência é realmente uma ferramenta maravilhosa para a proteção e desenvolvimento do próprio ser humano. É graças a ela que nós saímos das tristes e difíceis situações nas cavernas há umas dezenas de milhares de anos atrás e realizamos essas maravilhas e conquistas modernas, muito importantes não só para o nosso conforto físico, mas para a nossa proteção também. Todavia, como a ciência ela é uma arte ou um artifício humano, ciência usada pela mente humana, ela costuma ser fragmentada. Melhor dizendo, ela pega sempre pontos individuais ou específicos do que analisa e tem dificuldade de integrar esse conhecimento. Ela está sempre compartimentando informações e não as integrando. Isso é uma característica nossa. Daí vem aquela dicotomia, né? A pessoa fala, eu sou de tal situação, se ela é de tal situação, ela é necessariamente oposta a outra. Isso não é uma verdade, mas a mente cria estas oposições, chamada dicotomia. É por isso que existe uma parábola muito famosa dos árabes, colocando alguns cegos para tatearem um elefante. E um cego tateia, por exemplo, a perna e diz, aqui tem uma árvore. O outro cego tateia a trompa e diz, aqui tem uma grande cobra. O outro pega o dorso do elefante, não, isso é uma montanha. E ficam todos os cegos discutindo sobre a mesma coisa. Não é interessante? Porém, notem que essa parábola tem uma sabedoria intrínseca. Se os cegos começassem a conversar mais, andar mais para um lado, andar mais para o outro, tentar ver mais o todo, ou melhor, tatear mais o todo, ia tocar no outro cego, ia ver com o outro cego que o outro cego estava tateando e assim por diante, poderiam entrar num acordo melhor e ver melhor o todo. É dentro desse aspecto em que nós estamos propondo que a ciência, assim como esses cegos que estão tateando partes, já descobriram Deus. Só que ainda não conseguiram integrar esse conhecimento para chegar a essa constatação. Para nós mostrarmos o nosso raciocínio, vamos pegar um fundamento importantíssimo da ciência chamada entropia. A melhor maneira de explicar a entropia é a partir do seguinte, preste atenção conosco, observe. Agora eu quero te fazer a seguinte pergunta. Existe alguma maneira da natureza, sem nenhuma intervenção outra que não seja a própria natureza, reconstituir essa xícara para ela voltar a ter não só a forma original, mas também o café dentro dela? Há algo na natureza que permita fazer isso? Não. É a isso que se chama entropia. Foi uma descoberta ou desenvolvimento de um raciocínio científico que faz parte da segunda lei da termodinâmica, desenvolvido no final do século XIX, principalmente por Maxwell e Planck, para explicar toda uma série de fenômenos que estamos vendo no universo. É um dos fundamentos da explicação do universo. Ela afirma
que as moléculas e a matéria em geral, ela tende cada vez mais à desordem. Nunca à ordem, sempre desordenar-se. Melhor dizendo, cada coisa, cada item, qualquer aspecto que nós vejamos da matéria, ela tende a ficar cada vez mais desorganizada. Porque é esta a forma, é o aspecto mais comum do universo. Isto serve para explicar, por exemplo, por que o café que eu estava tomando, ele tende a esfriar, porque a maioria ou a grande parte do universo da Terra é mais frio. Então, pela entropia, este meu café tenderá a ficar próximo da temperatura de todo o ambiente em volta. Da mesma forma, extrapolando muito esse aspecto, é que os cientistas afirmam que o universo, pelo menos ao que se sabe, tende a ir se esfriando. Porque o universo, na sua vastidão, ele é essencialmente frio, próximo do 0 graus absoluto. Então, todo o resto da matéria tenderá, em termos de temperatura, a ficar nesse estado. E como a maioria da matéria no universo é desorganizada, a tendência de tudo é ficar cada vez mais desorganizado. Isso também explica algumas coisas de forma mais prática. Como a tendência da matéria é entropia, ou seja, cada vez mais se desorganizar e nunca se organizar, toda vez que, por exemplo, se coloca uma gasolina no motor de um carro, essa energia que existe dentro da gasolina, que é transformada em energia mecânica por meio da explosão dentro do motor, uma parte dela se perde na entropia. Nunca vamos conseguir, por exemplo, transformar toda a energia da gasolina em energia mecânica para os nossos carros andarem. Sempre algo se perde. Isso explica o funcionamento dos motores, das máquinas de uma forma geral, até a bateria do possível celular ou smartphone ou laptop que esteja utilizando agora. É uma constatação científica em que é importante notar o seguinte: aí vem o nosso raciocínio, ou seja, aquela parte do outro cego vendo do outro lado da história, aplicada ao que nós estamos vendo na nossa xícara. Se o universo não permite reorganizar as coisas, ela tende à desordem. Se eu quiser essa xícara de volta à sua situação normal, ou melhor, mais complexa, ou melhor, com mais ordem, eu vou ter que aplicar energia nele, ou seja, eu vou ter que usar minha força manual, e também vou ter que usar ordem. Eu tenho que aplicar ordem, uma ordem inteligente. Não é uma ordem de uma forma desordenada, vamos assim dizer. Ela precisa ter inteligência. Entenderam? E com isso, nós resolvemos o problema. Esta é a maior constatação da existência de Deus. Não? Não sacamos ainda? Se, olha só, vou repetir. Se é preciso para que haja ordem em alguma coisa, que seja colocada energia e essa ordem aplicada seja inteligente, ordenada, o que está fazendo essa árvore aqui, ó, com trilhões e trilhões de átomos organizados de forma altamente complexa, que o homem ainda não conseguiu nem entender direito, nem imitar, está fazendo aqui? Ela não é só algo muito bem concebido, funcional,
organizadíssima ao extremo e no nível atômico e subatômico. Mas vamos mostrar de outra maneira. Vamos pegar o que a própria ciência diz, não vou inventar nada. Vamos dar uma passada agora na história que o homem científico falou para a gente a respeito do nascimento e desenvolvimento do nosso planeta. O homem diz que mais ou menos uns 4 bilhões de anos atrás, a Terra é uma grande massa incandescente, começaram a cair uma série de objetos incandescentes no céu e muita água, e essa água foi se concentrando em determinados locais e caindo essa amálgama de trilhões e trilhões de átomos, eles foram se organizando. Peraí. Eu falei organizando? Essas moléculas, esses átomos, aos trilhões, aos bilhões foram se organizando? Isso é entropia? Não é. Vamos em frente. E eles foram se organizando e apareceram os raios. A entropia diz que esses raios, essa explosão era para desorganizar tudo, como a minha xícara, mas não, ao contrário, eles foram se aglutinando aos milhões, aos bilhões, e de tal forma que, numa construção incrivelmente organizada e complexa, chegamos à célula. Olha, prestem atenção, estou falando da célula. Gente, uma célula, uma simples célula qualquer de qualquer ser vivo, tem no mínimo 60 bilhões de átomos. Um átomo fora de lugar, uma pequena partícula no seu lugar errado, dissolve, destrói ou pode tornar a célula cancerosa. Estamos falando de organização complexa no nível que o próprio homem mal consegue conceber e entender no nível que está hoje. Mas vamos lá, vamos continuar. E essa célula, então, organizadíssima, 60 bilhões de átomos, dependendo do tipo de célula, algumas até mais, vão crescendo e olha, se dividem. Se dividem à toa? Não, se dividem para reproduzir-se, aumentar o seu tamanho, a sua organização, a sua evolução está ficando mais complexo e mais organizado. E não para aí. Essas moléculas, aos bilhões, se organizam em pólipos, em vermes, e vai seguindo a evolução. Daqui a pouco esses vermes começam a flutuar e viver na água. Se organizam mais e mais, de forma incrivelmente difícil do homem conceber até hoje. Vão desenvolvendo órgãos especializados. E um dos que queremos destacar mais aqui são a capacidade óptica, a sensibilidade de ver, um aparelho incrível da natureza, uma individualização e especialização de células. As células vão se sofisticando, mas ficando extremamente mais, tecnologicamente, melhor dizendo, com mais proezas. E olha, vamos passando os milhões e daqui a pouco temos trilobites, insetos, crustáceos do mar, seres capazes de caça e com uma razoável inteligência. Olha os peixes aí já estamos falando de bilhões de células. Esses peixes tentam sair do mar. Para quê? Qual é a intenção? Qual é a ordem disso daí? Aí vem os dinossauros. Aí estamos falando de quatrilhões e quintilhões de células. Já morrem, perecem por equações da própria natureza. E já temos os mamíferos. Para. Espera aí. Mamíferos? Saímos de átomos que bateram entre si, segundo a ciência, lá no fundo do oceano, e já estamos, em alguns bilhões de anos, totalmente ao contrário do que diz a entropia, repito, nos organizando em seres que, segundo a própria ciência, são, aqui no caso, são mais ou menos umas 4 ou 5 trilhões de células, quase uma centena de bilhões de átomos.
E existe algo também muito contraditório no fato da própria evolução em si. Por que esta evolução só ocorre num sentido? Se existe realmente uma aleatoriedade, segundo a própria ciência na evolução, a entropia diz que a tendência dessa aleatoriedade é cair na sua maior possibilidade, ou seja, das infinidade de possibilidades das células se combinarem, a tendência seria, claro, as moléculas se combinarem de forma errada, porque só existe uma chance em trilhões da célula se organizar da forma adequada para avançar a evolução. E como se a natureza ou essas moléculas fossem uma espécie de jogador de loteria inimaginável, ela acerta sempre. Eu queria resumir a história. Vamos lá. Por que esse nosso cachorro, vamos assim dizer, desenvolveu-se para o marsupial e para o ser humano? Não seria mais fácil as células se desenvolverem para criar mais uma orelha, mais uma pata, ou uma forma qualquer que não favorecesse a evolução, porque são as outras diversas fórmulas de combinação que são muito mais comuns e que seriam as que dariam errado? A entropia pede que a tendência seja de se desorganizar, então devia ter muito mais formas erradas do que certas de dar certo. Porém, a natureza joga muito bem loteria e com uma precisão incrível, porque só aparecem seres certos e mais evoluídos. Todas as outras possibilidades que a aleatoriedade insiste, ou a estatística insiste em acontecer, que a própria entropia exige, elas não aparecem na natureza. Era para a gente ver animais com 3 olhos, uma pata ou uma pena, não tem nada disso, só tem coisas certas na natureza e cada vez mais sofisticadas e organizadas. Entenderam? Vamos em frente. E aí vem os homens, quase homens seres simiescos, e daqui a pouco o homem vem, já está andando, já está dando certo, e olha aí a gente, com os nossos equipamentos eletrônicos, cada vez mais belos, sofisticados e mais organizados e inteligentes. Não é uma maravilha? Aqueles átomos lá no fundo do oceano criando isso, se organizando para isso. Então, se a entropia exige da matéria cada vez mais desordem, e nós estamos vendo, acabamos de ver a maravilha que é a própria natureza, só podemos concluir uma coisa: que existe alguém juntando os cacos, juntando átomos aos bilhões, trilhões, quatrilhões, numa quantidade inimaginável, para construir essas xícaras, ou essas maravilhas que temos à nossa volta, que é ordem, é ao contrário da entropia. A entropia exige que o universo funcione de uma maneira, porém há algo contrariando claramente a entropia. E observe mais uma coisinha pequena. Ela não se limita só ao que nós chamamos seres vivos. Se a gente olhar a Terra como um todo, notem como existem os vales, os rios, os animais, num equilíbrio térmico trazido pelo Sol, a distância correta, o ar puro, equilibrado, necessário para a vida. Cada ser, vamos dizer, conjunto de seres, um trabalhando em prol do outro. Só o homem que está fora dessa conta atrapalhando, mas todo o resto é equilibrado e organizado. Organizado, olha aí o contrário da entropia. Será que a Terra, como dizem aí alguns cientistas, alguns esotéricos, também um ser vivo? E o Sol que dá esse equilíbrio organizado, torna-se
a movimentação pela energia, fornece o tempo, protege eletromagneticamente a Terra. A Terra também ela tem uma proteção eletromagnética. Um equilíbrio no conjunto incrível. Será que o Sol também não está vivo? Isso aí a gente deixa para a meditação dos senhores e das senhoras. Mas, por enquanto, gostaríamos de dizer que nós temos, na própria constatação da entropia, que é científica, é a segunda lei da termodinâmica, ou seja, a vida contrariando a entropia claramente, obrigando que exista algo, alguma coisa, montando os cacos das coisas para montar átomos e moléculas num nível extremamente complexo que só pode ser feito de forma inteligente. Nós estamos colocando esse nome desse ser, ou desse algo que está montando as coisas de forma tão fantástica, de Deus. O nome que queremos dar a este fenômeno, a este ser, não importa. Só podemos obrigatoriamente dizer, tem um ser que montou isso. Assim como eu montei minha xícara. Tem um ser, vamos adiantar, que mantém isso. Porque a xícara, ela precisa ser mantida em algum lugar, ela precisa ser manutenida, ela precisa de uma preservação. Ou melhor, temos de dizer que tem um ser que está mantendo e criando o tempo todo. Ou melhor dizendo, temos um ser que está contrariando a entropia. Mas pode vir na pergunta, será que Deus é a oposição da entropia? Não necessariamente. Talvez não. Vejamos que a própria natureza, ou a própria vida, ela se beneficia da entropia. Se nós colocamos alguns compostos orgânicos, algumas frutas, algum tempo em algum lugar, sem devida conservação inteligente e organizada, ela tende a ir se apodrecendo, ou seja, ela tende a desordem. Ela vai virar um monte de carbono escuro com o tempo, com o passar das eras. Olha a entropia atuando. Se nós morrermos, nosso corpo se decompõe ao nível atômico. Nós vamos virar aí, com o passar das eras, virar hidrocarboneto, ou seja, fonte de petróleo. Então existe entropia na vida. Melhor dizendo, nós podemos dizer que a vida, ou melhor, Deus, usa o fenômeno entrópico como uma ferramenta para aperfeiçoar a vida. Porque sem a morte, não há espaço para novos seres mais sofisticados. Notaram que a evolução que nós mostramos há pouco vem também um ciclo de morte, retirando o dinossauro, retirando o mamífero, retirando seres que não servem mais ou já não tem mais espaço para a próxima etapa e vai colocando seres, vão nascendo seres mais sofisticados. Isso quer dizer que a entropia serve à vida, renovando-a. Há até uma enorme sabedoria que existe nas verdades hindus, dos Vedas, que coloca 3 seres, 3 manifestações para manter o universo. Inclusive Oppenheimer, o famoso pai da bomba atômica, ele se rendeu a essas verdades espirituais e científicas dos Vedas e leu os Vedas enquanto estava sendo feito o teste da bomba atômica. Que foi jogado em Hiroshima e Nagasaki. E essas verdades védicas dizem que existem 3 manifestações divinas que regem o universo. Ou seja, a gente pode dizer que temos Brahma criando vida e
teríamos nas verdades hindus, que a nosso ver está aparecendo científica também, teríamos a entropia aqui no Shiva, que está pegando esta vida, destruindo-a, desconstruindo-a, para que Brahma traga nova vida. Shiva não é considerado apenas um destruidor, transformador, ele é chamado também de renovador. Ou seja, ele desconstrói para a construção. E existe um ser que mantém ela funcionando, que seria o terceiro. Para nosso entendimento, claro, não deve ser algo efetivamente assim, mas para que a nossa mente, que ela é segmentada, possa entender melhor, acreditamos que os grandes mestres da antiguidade deram esses três seres. Mas eles mesmos explicam que esses três são um. É o mesmo Deus, apresentado num tríplice aspecto. Mas voltando à nossa ciência, nós entendemos, por exemplo, que na entropia, olha a vida vai nos levando com o tempo, vamos envelhecendo para a renovação da nossa própria espécie. Mas a vida usa a entropia a seu favor. E a própria vida é uma contradição em si mesma em relação a essa lei básica da ciência. Melhor dizendo, a ciência encontrou Deus, constatou Deus, só não entendeu que já encontrou Deus, assim como aqueles nossos cegos tateando o elefante. Mas que se começarem a se tocar e a conversar um pouquinho e se afastar um pouco e tocar em outras partes, juntando os pedaços, verão Deus na frente deles. Assim como vemos Deus em todas as maravilhas fantásticas, belíssimas, funcionais e cada vez mais formosas que temos em toda a nossa linda natureza. Que a paz esteja com todos. Até a próxima.